Bom, o que aconteceu comigo na França na semana passada foi uma parada assim, por um lado, bem desagradável, é mesmo muito chato, desanimador, frustrante e qualquer outro tipo de adjetivo negativo que vocês queiram aí colocar na parada. Pelo outro lado, eu diria que foi tipo menos mal. Aconteceu assim, tem uma rodovia na França que faz parte do nosso trajeto, onde o limite máximo de velocidade para caminhões é 80 por hora e por um determinado trecho não se pode ultrapassar. Os caminhões obrigatoriamente têm que circular pela direita. Bom, ali é um festival de ultrapassagens, né, de caminhões, é um festival. Principalmente depois que o sol se põe. Não tem o que fazer. Mesmo porque há caminhões que por ali são obrigados a rodar a 70 por hora. Por conta da legislação, principalmente quando é produto perigoso ou alguma coisa assim. E há os outros que não circulam a 80. E mesmo se circulassem, pronto, eles vão andar um determinado trecho a 80 por hora e vão encontrar um caminhão andando a 70 e tem que ficar atrás. Só que não dá pra gente ficar atrás. Tem o que fazer. E não é porque a gente quer, é porque não dá pra fazer, não é? E às vezes a gente encontra um caminhão transportando uma mercadoria acima dos limites da rodovia e esses têm que ir mais devagar ainda. Que culpa eu tenho de chegar lá e ver um caminhão andando a 60 por hora? Eu não posso rodar a 60 por hora, eu tenho que ir mais rápido. Tem um horário a cumprir, tem um cliente à espera. Pronto. Bom, tô eu trafegando nessa rodovia onde eu já passei todas as vezes que eu tive que ir e voltar, né, para as entregas que eu faço. É normal a gente passar, né, é de praxe a gente passar por essa rodovia. E de repente eu me deparo com um caminhão desses aí, a 70 por hora, e na subida caía para 60. Pronto, e essa rodovia, ela tem aí em torno aí de 95 a 100 km, é o trecho, né? Ela é maior, bem maior do que isso, mas o trecho que eu passaria naquela viagem ia ser aí em torno de 90 km. E eu não posso rodar 90 km a 65 por hora. Perde-se muito tempo. Bom, normalmente quando a gente precisa ultrapassar um caminhão desses, se a gente tá leve, a gente vai na subida, dá aquela olhada assim e tal, pô, beleza, aqui eu posso ultrapassar, porque não é mão dupla. Então, o que a gente evita? Primeiro, é quando é uma fila muito grande de caminhões, aí a gente evita ultrapassar porque sabe que não é legal. Vai demorar muito tempo e a chance da gente ser pego é maior. E a gente evita de fazer a ultrapassagem quando tem algum carro vindo atrás. Porque a gente não quer também atrapalhar o trânsito, não quer atrapalhar ninguém. E a gente também não quer ser pego por uma viatura descaracterizada. Obviamente. Né? A gente quer fazer o nosso trabalho de uma forma a não atrapalhar ninguém, mas também sem ficar andando a 60 por hora atrás de caminhão com horário marcado. E às vezes o que acontece? Você chega na rodovia e tem ali um caminhão andando nessa velocidade, ou mesmo que seja um carro ou um ônibus, que seja, não tem problema. A questão é que nós temos um tacógrafo. E aí você tem que rodar aqueles 90 km a 65 por hora e não tem horário para fazer isso. E aí se você parar para fazer um corte, um descanso de 45 minutos e conseguir mais 4 horas e meia de condução, o seu cliente que ia te atender às 11h30 da manhã, você vai chegar lá 12h15 e aí ele já fechou para o almoço. E aí ele te atende só às 2 da tarde. Ou seja, às vezes por conta de uma pessoa, de um motorista andando a 60, 65 por hora, você perdeu um dia inteiro para fazer uma entrega e a outra já não pode mais fazer. Porque você chega no cliente às 4 horas da tarde, ele não quer receber mais, ele diz só amanhã. E aí vem a tal da improdutividade. Tudo isso por conta de um veículo andando a 60, 70 por hora na rodovia, durante um trecho que não pode se fazer ultrapassagem. Bom,
Eu escolhi um trecho para fazer a ultrapassagem e naquele momento tinha 3 caminhões à minha frente. Bom, era ali ou era andar não sei mais quantos quilômetros atrás. Ou então ficar ali à mercê dele até ele sair da rodovia, o que pelo visto não ia acontecer. Pronto, fiz a ultrapassagem e fui embora. 5 minutos, 3 ou 5 minutos depois de ter feito a ultrapassagem, eu olho no retrovisor e vejo uma viatura, uma moto da polícia francesa vindo na rodovia. E aí ele parou do meu lado, emitiu aquele som característico, né? Ah, meu Deus do céu. Agora eu dou risada, mas na hora eu fiquei, nossa senhora. Bom, e falou, olha, pode me seguir. Beleza, paciência. Não adianta choramingar agora, né? Agora é seguir o oficial, também não tem o que se fazer, não é? Pronto, a gente andou aí mais uns 5 quilômetros até a primeira saída. Aí da primeira saída ele pediu para que eu o seguisse e aí eu segui. E nós paramos o caminhão numa rotunda, uma rotunda muito pequena. Ali não era o local mais apropriado para parar o caminhão. Mas ele mandou parar e eu parei. E aí eu ajustei o caminhão de uma forma a não atrapalhar o trânsito. E aí ele veio ter comigo, né? Bonjour. Bonjour. Perguntou de novo se eu falava francês, eu falei que não. Aí ele perguntou se eu falava inglês, eu falava que sim. Falei que sim. Aí ele falou, olha, o senhor cometeu 2 contraordenações ali atrás. Na realidade eu pensei que fossem 3, né? O excesso de velocidade, ultrapassagem proibida e proximidade entre veículos. Mas ali ele disse-me que são só 2 contravenções. E eu falei, eu sei sim senhor agente, eu sei. Infelizmente havia ali um caminhão andando muito devagar e eu preciso trabalhar, eu não posso ficar atrás dele. Ele disse, pronto então, mas eram 4 caminhões. E por essa razão, eu só vim atrás, ele falou, eu só vim atrás do senhor por conta disso. Se fosse um caminhão só, eu ia deixar o senhor ir embora. Mas o senhor ultrapassou 4 caminhões. Eu falei, olha, na realidade eram 3. Eu ia dizer pra ele, né, eram 3, mas eu achei melhor não falar nada. Só concordei, tá tudo bem. Exatamente, disse ele, olha, o primeiro é que ia circular entre 60 e 70 por hora. E eu vou pra Áustria, falei pra ele. Eu tô ainda aí a 1000 e tantos quilômetros do meu cliente. Eu não posso andar 60 por hora atrás de um caminhão. Ele falou, olha, eu entendo, mas eu também tenho que fazer o meu trabalho. Tá tudo bem. Beleza, me explicou lá o valor da multa, que ficou muito mais barato do que eu imaginava, porque um amigo da empresa, uma pessoa que trabalha na empresa, foi que falou pra mim que a multa ali era pesadíssima. E de fato não é nada pesado. Aliás, vamos dizer, eu vou dizer que dá pra gente pagar, tá? Não é o fim do mundo. É desagradável, é injusto, mas serviu o exemplo, né? Agora, paciência, vou fazer o quê? Agora se eu chegar ali e tiver um motorista na minha frente, eu vou ajustar o cruise control de acordo com a velocidade do caminhão da frente e não ultrapasso mais ninguém. Essa é uma multa a qual o gestor não pode fazer nada, porque quem toma atitude é o motorista. Então pronto, se a próxima vez o meu gestor perguntar por que eu demorei X horas para cruzar essa rodovia, eu vou dizer, porque eu já fui multado ali uma vez e eu não quero ser multado novamente. Então ali eu vou andar a 90 quando não tiver ninguém na minha frente. Mas se tiver um caminhão na minha frente andando a 70, eu vou ficar atrás dele. Sinto muito, eu não posso fazer nada, porque parece que as viaturas brotam do asfalto atrás da gente. A gente olha em todo lugar e não vê ninguém. De repente tem ali uma viatura a multar. Bom, de repente vem um carro. Depois a gente já está parado ali, dele ter me explicado tudo e tal. Vem um carro ouvindo uma música, mas muito alto, e chamou a atenção do policial, né, da gendarmerie. E
tava tocando uma música do System of a Down, né? E conforme o cidadão lá, né, o francês foi chegando, a música foi ficando cada vez mais alta. E o Gendarmerie ficou assim do tipo atônito, né, meu? Eu falei, porra, cara, o cara tá me vendo aqui parado, eu tô com a farda da polícia, com a moto. Ele com a música dessa altura e ele não abaixa, não faz nada, faz de conta que não é com ele. E conforme ele foi chegando perto da gente, que a música foi rolando, chegou aquela hora que a música faz assim, né? All the world that's seen before me passing by. E o Gendarmerie começou a cantar. Só que pra mim era a última estrofe. Então eu cantei assim: All the world that's seen before me passing by. Olha, não foi assim foi ele. Eu fiz All the world that's seen before me passing by. E ele fez All the world that's seen before me passing by. E assim, a gente cantou junto, tá ligado? E aí ele olhou assim pra mim, cara. Porra, cara, olhei pra ele do tipo, cara, foi muito engraçado, entendeu? Mas pronto, no final das contas, ele acabou lá de preencher a papelada e tal, me deu o iPad pra assinar, assinei. E paciência, agora estou à espera da multa chegar em casa para eu fazer o pagamento. Então fica aí o registro de uma situação a qual a gente não gosta, né? Acho que nenhum motorista fica feliz ou satisfeito em passar por uma situação dessa, né? A gente faz o possível para que o nosso trabalho seja o mais profissional. Às vezes nós temos que se submeter a um tipo de condução que não foge daquilo que já é, não é? Normalmente nas rodovias a gente costuma trafegar 88, 90 por hora, é a nossa velocidade, não é? Mas quando a gente se depara com condutores que transportam mercadorias perigosas e, portanto, eles trafegam numa velocidade reduzida, a gente entende que eles também têm uma legislação a seguir, não é? Se acontecer algum acidente e for verificado que eles estavam acima da velocidade, fica complicado para eles, porque não é suposto fazer isso. Assim como não é suposto para nós, se acontecer um acidente, ao verificar o tacógrafo, eles chegam à conclusão que o acidente ocorreu porque a gente estava com excesso de velocidade, e isso é demasiadamente prejudicial para nós. Mas a gente também tem outros pontos a seguir, não é? Não dá para trafegar numa rodovia de 90 por hora atrás de um caminhão a 65, a 70. Então, às vezes a gente precisa realmente andar, né? Olha o que aconteceu comigo, por causa de algumas horas, um cliente que não deixou descansar no parque dele, não é? Terminou de descarregar, era 11 horas da noite lá na Áustria. Se eu saísse do parque às 4 da manhã ou às 5 da manhã, eu ia chegar no meu cliente às 9, 9 e meia, né? Uma meia hora antes do horário combinado, mas eu poderia trabalhar a sexta-feira inteira. E por causa de uma pessoa, de um cliente apenas, eu perdi quase 3 dias na Alemanha. E às vezes por conta de uma ultrapassagem ou de um descanso que a gente tem que fazer um corte de 45 minutos, a gente perde aquela janela de atendimento no cliente, e aí? Aí fica para o outro dia. Pronto, tá. Às vezes a gente perde um final de semana inteiro por conta disso. Então é bem difícil para nós. A gente tem que sempre se adaptar às situações que a gente está vivendo ali naquele momento, ser o mais profissional possível, né? Transportar sempre com a maior segurança possível e obedecer a legislação, não é? E às vezes a gente é obrigado a tomar uma medida um pouco mais, como é que eu vou dizer, não fora da lei, mas que não condiz com
a sinalização e com a determinação vigente, né, naquele local, mas não tem o que se fazer, né? Não é porque a gente quer, não é? Mas enfim, eu diria que no saldo eu acho que eu fiquei até no positivo, porque eu esperava uma multa aí de quase 600, 700 euros, e no final veio bem menos do que isso, e pronto, serviu o exemplo, com certeza não faço de novo, não é? Foi um aprendizado, e pronto, e é isso aí. Então, fiquem com Deus, espero que continuem bem e com saúde, e até o próximo. Fui!